Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade agora com o livro de Joel. E o livro de Joel ele tem algo muito interessante. Quando nós olhamos a linha cronológica e verificamos onde o livro está situado, nós vamos encontrar o livro situado na época em que Jeú e Joás eram reis, tanto Jeú como rei do Reino do Norte e Joás como rei no Reino do Sul, em Judá. Nesse período, então, nós temos o livro de Joel. Como é que a gente pode dividir, então, o panorama de Joel? A gente pode dividir dessa forma. Do 1 ao 12, o anúncio do julgamento. 13 e 14, a reação esperada. 15 a 20, a descrição do julgamento. 2, do 1 ao 11, a profecia do julgamento. Do 12 ao 17, os conselhos no meio do julgamento. E do 18 ao 3:21, o anúncio do livramento futuro para Israel. Então vamos analisar então o anúncio do julgamento propriamente dito. Normalmente quando nós analisamos um profeta, o profeta ele tem uma mensagem muito clara para dizer. E ele é levantado para poder falar a reis, a autoridades, justamente porque o homem normal, o homem comum, ele não tem essa capacidade de falar ao rei, aquele que está governando em nome de Deus. Então, Deus levanta um profeta para poder colocar a sua cabeça a prêmio, propriamente dito, e anunciar ao rei aquilo que ele está fazendo de errado. Não vai ser o caso de Joel. Joel não tem que chegar e falar com o rei o que eles estão fazendo de errado. Até porque quem é rei em Israel nessa época? Quem é rei nessa época é Joás. E Joás era um rei bom. Enquanto ele estava sob a tutela de Joiada, ele fazia tudo conforme era esperado de um rei, de um sucessor da tribo de Judá, de alguém temente a Deus. Enquanto Joiada era vivo, então o rei não se desviou. E essa época em que o livro está sendo escrito, o contexto mais perto, mais próximo, é enquanto realmente o sumo sacerdote estava vivo. Fica claro, por exemplo, que Joel não está preocupado com a revelação messiânica, com indicar quem é o descendente da promessa, quem há de cumprir e quem há de restabelecer Israel. Não, essa não é a preocupação de Joel. Joel tem uma única preocupação. Ele quer afiançar que Deus é fiel para executar a maldição do pacto, se assim for necessário. Mas o mesmo Deus que é capaz de executar a maldição do pacto, ele é capaz de atenuar essa maldição do pacto pelo arrependimento do povo. Então é isso que Joel quer passar. Ele quer falar que o dia do Senhor vem. E ele é o primeiro que vai tocar nesse assunto, a respeito do dia do Senhor. Mas ele vai falar que o povo, nesse dia, ele tem que suplicar, ele tem que buscar se arrepender. Então ele está falando que no dia do Senhor, Israel como um todo tem que buscar o próprio Deus. Quando ele vai chegar e citar a sua própria profecia, ele vai fazer uso daquilo que estava acontecendo no próprio período em que Joás era rei. Foi essa época, então, que Judá foi acometido por uma grande destruição de gafanhotos. E houve falta d'água também, houve muita seca. Mas ele vai chegar e utilizar esses elementos para indicar que existe algo que virá, uma destruição muito maior, provinda de uma invasão. E isso será uma catástrofe muito maior do que essa que ocorreu nos seus próprios dias, nos dias do rei Joás. Então Joel ele é o primeiro a realmente esboçar esse relógio profético, indicando que as coisas estão caminhando para um fim, indicando que o rei, o soberano, o criador de todas as coisas, o Senhor do universo, tem um cronograma a executar, não só com Judá, não só com Israel, mas com todas as nações, com o mundo inteiro, com todas as pessoas da terra. Então Joel ele vai deixar isso bem claro na sua narrativa. E ele vai utilizar, então, aquele fato, aquele desastre natural que teve proporções catastróficas na sua própria época para aludir, fazer alusão a uma invasão que ocorrerá com maior proporção do que a que Joel enfrentou no seu próprio dia. Então vamos a ela. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador,
comeu o gafanhoto destruidor. Esses verbos no hebraico, eles querem dizer exatamente roer, migrar, rastejar e extirpar. Isso não quer dizer que existiam levas sucessivas de ataques. Houve uma leva com um gafanhoto de uma determinada espécie, depois, passado um tempo, um outro gafanhoto de uma determinada espécie, e assim sucessivamente. Isso também não está apontando para que Israel vai ser invadida 4 vezes sucessivas. Não. O texto apenas está fazendo uso daquilo que era comum, daquilo que eles conheciam, daquilo que era um linguajar próprio para as pessoas daquela época. Ele está falando de uma invasão, de uma praga de gafanhotos. E nessa praga de gafanhotos, existiam gafanhotos de todas as espécies. E quando fala-se espécies, entenda estágios. Então nós tínhamos filhotes, nós tínhamos gafanhotos médios, adultos e aqueles que já estavam na fase de procriação. E por que eu digo isso? Porque o gafanhoto, dependendo da fase da vida em que está, ele consegue comer um tipo de folhagem diferente. Então, o texto quer dizer o quê? Que todos os tipos de gafanhoto entraram naquele território. O que sobra se cada tipo de gafanhoto consegue comer uma folhagem diferente? A ideia é exatamente essa, não sobra nada. Então o texto está dizendo isso. Vai acontecer algum fato que vai ser muito maior do que o que ocorreu nesses dias e que vai causar uma destruição tamanha, sem precedentes. É isso que o texto está tentando trazer à tona. Por exemplo, versículo 5, ele vai falar que de alguma forma isso vai afetar a produção de bebidas. Despertai-vos, bêbados, e chorai, uivai, todos os bebedores de vinho, por causa do vinho doce, pois está ele tirado da vossa boca. Por quê? Porque os gafanhotos devoraram tudo. Não existe mais como fazer vinho. Acabou o produto da vide. Não há. E o que isso quer dizer, se nós analisarmos esse texto para o futuro? Se ele está falando que Israel vai ser invadido em algum momento, se isso vai causar grande desastre, e aqui ele está falando que não existe mais bebida alcoólica, ele está dizendo que as pessoas passarão por esses eventos de forma lúcida. Por mais que elas quisessem olhar para esses eventos e acreditar que o que está diante dos seus olhos não passe de ilusão, por terem bebido demais vinho, isso não será possível. Simplesmente porque não há vinho, não há como se embriagar. Realmente o que está sendo visto é aquilo que está acontecendo. Não há como tampar o sol com a peneira. Os fatos estão bem diante dos seus olhos, as coisas estão acontecendo, coisas que qualquer pessoa gostaria que fosse mera ilusão de ótica. É isso que está sendo narrado. O versículo 6 está falando de uma invasão por uma nação poderosa e sem número. É um fato sem precedente na história de Israel, pois sobre a minha terra é vinda uma nação forte e inumerável. Os seus dentes são como os dentes de um leão e tem as queixadas de uma leoa, ou seja, ele é poderoso, ele é capaz de chegar e destruir e de fazer definhar, ele é capaz de chegar e correr atrás da sua presa, e a presa não há como escapar, não há como fugir. O versículo 7, então, está levantando e trazendo à tona toda a vergonha e humilhação de Judá. Fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha videira, despiu-a toda e lançou-a por terra. Os seus ramos fizeram-se brancos, ou seja, foi exposto a árvore. A proteção que ela tinha foi retirada dela. Ela está exposta. Vergonha e humilhação. Versículo 8. Os homens são mortos e viúvas ficam sem filhos. O que o texto está falando com isso? Lamenta como pelo marido da sua mocidade. Lamenta uma virgem cingida de saco. Era comum naquela época, o homem, quando se casava, ele não ia para a guerra enquanto ele não tivesse o filho. Então ele ficava 1 ano com a esposa e naquele ano ele tinha que gerar uma criança. Era o tempo que ele tinha. Então ele tinha o direito de conhecer a sua esposa antes de ir para a guerra. Mas nessa época aqui que ele está citando, isso não será possível. Os homens irão para a guerra, eles morrerão e as mulheres vão ficar viúvas. E isso, para qualquer judia, é algo horrível, péssimo. É quase como uma maldição, porque
era como se ela fosse obrigada a ser estéril. Ela não pudesse ter filhos. E não por causa que ela é estéril fisiologicamente, mas porque foi-lhe retirado aquele que poderia dar sequência à geração, à família. O homem não está mais presente e ela vai se tornar viúva na sua mocidade, ainda como virgem. O versículo 9 vai falar que é impossível ofertar na casa de Deus, porque não tem nada, não tem nenhum produto, não há o que oferecer a Deus. Tudo está assolado, tudo está destruído. E dos versículos 10 ao versículo 12, nós chegamos à conclusão que não há nada no campo. Por mais que se procure, por mais que se queira, por mais que se anele, por mais que se faça um exame minucioso, não há nada no campo, nem para o homem, nem para o animal. A assolação foi tão grande que nada restou, nada sobrou. E assim a gente termina essa primeira parte e a gente parte já para a reação esperada. Então, de posse desses eventos, Joel indica o que é esperado do povo, como o povo tem que se portar diante de uma situação caótica, de uma situação sem precedentes. A única coisa que o povo pode fazer é exatamente o que Joel cita: cingei-vos de panos de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de sacos, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então ele está dizendo, olha, não existe outra escapatória. Os fatos que eu estou expondo diante de vocês exigem que todos vocês se vistam de panos de sacos, que vocês se arrependam, que vocês se humilhem, que vocês busquem a Deus de uma forma como vocês nunca buscaram. Então Joel está sendo bem claro com a revelação que ele teve, mas os fatos ainda estão desenrolando. Joel ainda tem muita coisa para dizer, e conforme Joel vai descortinando aquilo que lhe foi revelado, nós vamos entendendo por que Joel se preocupa tanto. Agora a gente parte então para a descrição do julgamento. E aí nós verificamos a primeira vez que Joel vai falar sobre o dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Bem, veja bem, o dia do Senhor está perto e vem como assolação. Então, dia do Senhor não é similar a arrebatamento, porque aqui está dizendo que o dia do Senhor está perto e ele vem como assolação. Assolação não é motivo de alegria, não é motivo de júbilo. Então, dia do Senhor não pode ser equiparado com retorno, com arrebatamento, com o encontro de Cristo nos ares. Dia do Senhor é segunda vinda, e a segunda vinda o Messias vem para julgar. Continuando então, acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Ele está bem claro que o dia do Senhor é dia de assolação. Por quê? Porque não tem nada na casa do Senhor. Porque não tem nada, não temos nada. Todo mundo existente está pairando de necessidade. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Por mais que se queira plantar, essa semente mirrou, essa semente é estéril, essa semente não vai vingar. Por mais que se tenha boa vontade, não adianta. Vai plantar e não vai brotar, não vai germinar, não vai crescer. Para que esses armazéns não têm o que estocar? Essa é a situação. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Essa é a situação da descrição do julgamento que Joel faz. E a partir daí, ele vai citar a profecia de julgamento. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Perceba que ele não diz para Judá se preocupar,
Perceba que ele não diz para os inimigos de Israel se preocuparem. Ele fala que quem tem que se perturbar são todos os moradores da terra. Então não somente Israel. Joel está falando uma mensagem para Israel, mas que alcança o mundo conhecido, todas as pessoas existentes. Mas o texto continua, e nós vamos verificar que dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então o dia do Senhor é dia de escuridade, é dia de densas trevas. Isso não parece ser dia de júbilo, isso parece ser dia de juízo. O texto permite identificar que essa profecia já se cumpriu? Bem, pense. Todas as guerras que Israel já travou, tudo que já aconteceu com Israel, até no período do silêncio profético, existe alguma coisa que possa ser considerada como já tenha se cumprido? Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Nenhum evento que aconteceu diretamente com Israel pode ser considerado esse evento. Nenhum evento que aconteceu até o presente momento pode se enquadrar nesse evento. Nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra. Porque tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra Mundial, elas não envolveram todos os países existentes no mundo. Então, pode ocorrer alguma coisa que envolva todos os países existentes no mundo, e isso já indicaria o evento que realmente poderia corroborar com tudo que está escrito aqui em Joel. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Perceba o que o texto está dizendo, olha, à frente dele as coisas estão normais, estão perfeitas, estão intactas, mas assim que ele passa, nada fica como está. Aquilo que era semelhante ao jardim do Éden, agora parece um deserto assolado. Perceba que Joel está falando de algo que ainda não ocorreu na face da terra. Joel está falando de alguma coisa muito grave, de uma coisa assim que vai ser experimentada por todas as nações. Joel está falando daquilo que nós temos narrado no livro de Apocalipse. Joel está falando dos selos, está falando dos cavaleiros do Apocalipse. Joel está narrando aqueles juízos que sairão de Jerusalém para os 4 cantos do globo e irão alcançar todo o território existente, todo o mundo conhecido. É isso que Joel está narrando, da sua forma, com o seu conhecimento, com o seu linguajar, com as suas limitações, mas é isso que Joel está narrando. Estrondeando como carros, vem, saltando por cima dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Se por acaso você utiliza esse texto para poder tratar que ele vem saltando pelos montes e cantar aquela música, perceba que se o seu apoio para cantar a música que ele vem saltando pelos montes é Joel, você não tem apoio para isso. Você pode até encontrar isso em outra passagem, mas se o texto que você estiver rememorando for Joel, você vai ver que esse saltando pelos montes não é o Senhor Jesus que vem saltando pelos montes. Mas aqui o texto está dizendo que nada impede o avanço dessas tropas, desse poder, desse juízo. Por mais que você queira se defender, nada impede. Ele vem saltando por cima dos montes. Nem os montes são capazes de impedi-lo, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante dele tremem os povos, todos os rostos empalidecem, sobem muros, não
empurram uns aos outros, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrões. Perceba, não há local seguro, não há como fugir. Nós estamos falando dos fatos que envolvem o dia da ira do Senhor. É isso que está falando o texto. A ira do Senhor vai ser derramada, e por mais que as pessoas tentem fugir, queiram procurar um abrigo, queiram se proteger, queiram se defender, não existe escapatória. Joel está falando do grande e terrível e temível dia do Senhor. É isso que Joel está narrando, em toda a sua perspectiva. Diante deles, treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem poderá suportar? Agora tem um texto que te deixa mais claro, porque você percebe que realmente você está dentro do livro de Apocalipse. O que Joel está narrando é o que é narrado em Apocalipse. É só você ir até o texto que você vai encontrar. Apocalipse 8:12 vai descrever o evento. Nós estamos falando da quarta trombeta. E assim a gente termina essa profecia sobre julgamento e a gente vai falar dos conselhos que Joel tem a dar ao povo que há de passar por esse momento. Então Joel vai chegar e citar ao povo, falando que, olha, porque ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Portanto, povo de Deus, vocês têm que humilhar, vocês têm que buscar, vocês têm que clamar, quer seja a assembleia, quer seja os anciãos, as crianças, ou ainda aquelas que mamam, o noivo ou a noiva, os sacerdotes ou os ministros, todos, vocês têm que se converter, rasgar o coração, implorar, suplicar por ajuda que vem do alto. É o que Joel está falando. Agora perceba, qual seria o melhor local para que esses fatos viessem a se enquadrar? Eu penso que o melhor local seria a segunda metade da tribulação, exatamente no momento em que Mateus 24 descreve que quando virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Nesse momento, aqueles que perceberem que quem está sentado ali é o anticristo, eles irão fugir, eles irão correr, eles irão debandar. Até porque esses vão falar, olha, quem você pensa que é? Porque nós não queríamos aquele Jesus de Nazaré que dizia ser o próprio Deus. Por que vamos querer você? E o anticristo ele vai ser uma pessoa bem razoável, uma pessoa que aceita ser repreendida pelos outros. Então você imagina o que há de acontecer com esse povo, porque nesse momento começa a grande perseguição contra os judeus. Então aqueles que não fizeram pacto com o anticristo, que não tem o 666, eles vão fugir. Perceba que aquele que governa todo o mundo conhecido, todos os exércitos da face da terra, determina a extinção de um povo. Determina que a sua vida tenha que ser retirada. Você vai correr em desabalada carreira. Você vai fugir, você vai tentar se esconder da melhor forma que você puder. Mas você sabe que ele tem todos os exércitos da face da terra na mão dele, com todas as tecnologias mais modernas, capazes de te achar aonde quer que você vá. E aí? Será que isso não seria motivo suficiente para que você viesse a se converter, você viesse a rasgar o seu coração, você viesse a clamar com toda a força, com tudo que há dentro de ti, pelo único que pode lhe socorrer, pelo próprio Deus? Sim. E esse seria o melhor momento para que se cumprisse as palavras do Messias, quando ele está entrando em Jerusalém e ele chega e ele fala ao povo. Que o povo chega e o recebe. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o Messias muito se entristece naquela passagem porque ele fala que a oportunidade da visitação deles já tinha passado, porque eles não reconheceram a oportunidade. E o próprio Messias fala que declara-vos, pois desde agora não me vereis mais, até que venham a dizer,
bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch haba b'shem Adonai. Nesse momento, o verão novamente, como o Messias, como o Rei, como o Salvador, como aquele que havia de vir para resgatar Israel. Então, somente nesse momento, e parece que esse momento, na segunda metade, quando eles identificam e quando eles começam a fugir, seria o melhor momento para que o clamor dos justos chegasse ao trono. Seria o melhor momento para que esse povo viesse a se converter de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E aí sim, o Israel que fugiu, o Israel que não ficou na cidade, o Israel que não fez pacto com o anticristo, o Israel que está vivo porque fugiu da presença do anticristo, esse sim será todo Israel que será salvo. Assim como Romanos 11, 26 fala, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó a impiedade. Esse seria o melhor momento para que o Messias viesse e seria o melhor momento para que nós viéssemos a entender o versículo de Mateus 23, 39 e Romanos 11, 26. Agora a gente segue então e vai falar sobre o livramento vindouro e a gente já vai concluir os textos. Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra e compadeceu-se de seu povo. Perceba que ele fala que ele não é zeloso pela terra de Judá, ele não é zeloso pela terra de Israel, ele fala que ele é zeloso pela sua terra, sua própria terra, seu próprio povo. E a partir daí ele começa a descrever, do versículo 19 até o versículo 27, fatos que se encaixam entre o fim da tribulação e o início do reino milenar, até que nós venhamos a ler o versículo 27, propriamente dito. Sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e meu povo jamais será envergonhado. Isso não entra em nenhum outro fato histórico que tenha ocorrido. Qualquer que tenha sido o fato histórico que você possa trazer à tona, esses versículos não vão se encaixar. Por exemplo, Israel retirou o porco que Antíoco Epifânio tinha colocado no templo, fez uma limpeza. Sim, mas a partir dali já aconteceu inúmeras coisas. Israel foi subjugado, Israel se levantou contra Roma novamente, Israel novamente foi subjugado, Israel foi espalhado entre as nações, Israel quase foi morto na mão de Hitler. Bem, tudo isso é fato que gera vergonha. Mas aqui o texto está dizendo que sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Os melhores locais para se encaixar esse versículo é ao final da tribulação ou ao final do reino milenar. São os dois locais mais propícios, conseguimos ler essa passagem. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós estamos falando que antes que termine, antes que conclua todos os eventos que vão ocorrer dentro daqueles 7 anos, esses fatos eles têm que ocorrer, e realmente eles ocorrem. Porque quando nós olhamos para selos, trombetas e cálices, nós vamos verificar que lá dentro deles nós vamos encontrar que o sol se converterá em trevas, que a lua se converterá em sangue. Isso tudo está dentro do período tribulacional. Então o texto ele está apenas se complementando. Antes que venha a ser julgado todas as pessoas na face da terra, essas coisas têm que acontecer. Não é à toa que nós encontramos Mateus 24, versículo 22, falando que se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por amor dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Trata-se, portanto, da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. É isso que está acontecendo. E a respeito do Joel 2,28, isso já não ocorreu? Em parte, já foi cumprido, mas não em sua totalidade, porque essa parte que foi cumprida alcançou os gentios. Mas você vê que Israel, como um todo, ele continua cego.
ele continua sem acreditar, ele continua sem ser tocado. Israel continua a ser acionado pontualmente. Nós temos pouquíssimas pessoas de Israel que são tocadas pela ação do Espírito. Mas naqueles dias, nos dias da tribulação, você verifica que Deus começa a selar o seu povo. E aí sim vai ocorrer o derramamento profetizado por Joel no povo judeu como um todo, como nação. Até porque eles têm que entrar no reino milenar como nação de sacerdotes, como povo santo, separado, escolhido, para serem sacerdotes perante Deus. E para isso, Deus tem que derramar o seu Espírito sobre toda a carne, para que os vossos filhos e vossas filhas venham a profetizar, para que os vossos velhos venham a sonhar e para que os jovens tenham visão. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Portanto, Deus acusa as nações de terem repartido a terra de Israel. E quando nós olhamos para os fatos históricos, foi exatamente o que aconteceu. Israel então se levanta contra Roma na década de 70 e depois na década de 135, e pelas duas vezes Israel é derrotado. Mas Roma vai dar uma lição a Israel, porque eles vão expulsar os judeus da sua própria terra, espalhar ele dentro do território conquistado de Roma, dentro dos países que foram conquistados. Então espalhou os judeus ao longo de todo o Império Romano e deu ordens para que nenhum judeu retornasse à sua terra sob pena de morte. A terra de Israel eles trocaram o nome e a capital eles também trocaram. Então a capital foi chamada de Aélio Capitolina e a terra de Israel foi chamada de Ciro-Palestina ou Ciro-Filístia, que é a mesma coisa. É terra dos filisteus ou terra dos palestinos. É a mesma coisa, é a mesma sonoridade, é a mesma palavra, o mesmo significado. Por que isso? Porque os filisteus eram os maiores inimigos dos judeus. Então, nada melhor do que expulsá-los da sua própria terra e dizer que essa terra nunca foi deles, que essa terra é dos filisteus. E foi o que eles fizeram. A partir daí, os povos que habitavam ao redor começaram a ocupar aquela terra, mas eles não queriam ser reconhecidos como palestinos, porque não existia um povo palestino. Basta você procurar os livros de história antigos. Não adianta procurar os livros de história modernos, porque esses vão contar exatamente a história deturpada, em cima de fatos que não se comprovam quando se faz um exame histórico. Mas esses povos que não queriam ser contados como palestinos, quando Israel retorna à sua própria terra, em 1948, a partir daí eles querem ser contados como palestinos, eles querem que aquela terra seja indicada que pertence a eles querem ser reconhecidos como uma nação palestina e eles querem indicar que eles têm um passado histórico naquela terra, simplesmente porque eles não queriam que os judeus retornassem à sua própria terra. É o único motivo pelo qual eles querem se chamar. Hoje você vai encontrar uma Bíblia com o nome a Palestina na época de Jesus. E na realidade, na época de Jesus, não existia Palestina. É só para você ter uma ideia e ter cuidado na hora que você está lendo e estudando a veracidade dos fatos bíblicos. E aí a gente continua. O que o texto vai dizer? O texto vai dizer que Deus está congregando todas as nações para fazê-las descer ao vale de Josafá e ali vai entrar em juízo com elas, por causa do seu povo, por causa da sua herança, por causa de Israel. Então Deus vai congregar todas as nações ao vale de Josafá, e é o local aonde Deus deu várias vitórias militares a Israel.
Se você lembrar, Josafá, nesse local, ele ia ser derrotado pelos inimigos, porque o exército era muito grande, ele teme pela própria vida, pela vida do povo, ele ora e Deus fala com ele. E fala, olha, fique em paz, porque eu vou vencer essa guerra por vocês. Segundo Crônicas 20:17. Então é uma guerra que Josafá vence sem levantar uma única espada. Então nesse local, Deus vai entrar em juízo com as nações, vai chamá-las e ali vai executar o que está previsto em Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E aí a gente já sabe o desenrolar da história, mas os eventos se desenrolam aqui, nesse cenário, quando Deus chama as nações no Vale de Josafá para ali entrar em juízo com elas, pelo que fizeram com o seu povo e com a sua herança, a saber, Israel. E mais detalhe, a terra, Deus não fala que é terra de Israel, repartindo a minha terra entre si. Ele diz que a terra é dele, não é do homem, não é do ser humano, mas aquela terra é dele e repartiram a terra dele. É isso que o texto deixa bem claro. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E assim a gente conclui o livro de Joel. Você teve um pequeno panorama e que Deus possa te abençoar, permitir que você venha estudar com mais profundidade e venha entender todas as demais coisas que estão nesse livro. Existem muitas passagens aqui que nós não analisamos, coisas que vão fazer referência ao Apocalipse, mas que isso fique apenas como um start, para que você possa ver que existem muito mais coisas aqui para se sondar, para se estudar, para se meditar. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima. Fica com Deus. Shalom.